Eu quero convidar os irmãos hoje a um passeio. Convidaria a abrir as suas Bíblias lá na Epístola de Paulo a Filemon. Nós vamos ler os versos do 4 até o verso 7 de Filemon. E eu gosto muito dessa palavra passeio, passear. Eu estudei durante algum tempo o Antigo Testamento, foi onde eu mais me detive durante toda a minha formação, foi no Antigo Testamento. E duas coisas, dentre muitas, mas duas coisas do passeio me chamaram a atenção. A primeira delas é que Deus cria, lá na narrativa do capítulo 2, 4b em diante, da narrativa da criação, no capítulo 3 de Gênesis, diz que ao cair da tarde, Deus vinha passear pelo jardim. Ao cair da tarde. Aí tem aquele episódio, né, que a gente conhece, que Adão se esconde, né, não era um esconder-se geográfico, mas era um esconder-se na sua própria vergonha, mas Deus vinha passear pelo jardim. E aí depois, lá no capítulo 12 de Gênesis, há um convite a Abraão. E no hebraico tem um tempo verbal bem interessante, que a gente chama de rit-halak, né? Que é, ou melhor, rit-halak é o verbo, é o rit-pael, que é o tempo verbal, e o verbo andar no rit-halak, que é o verbo do rit-pael, que é um intensivo reflexivo, quer dizer andar-se a si mesmo intensamente. O que é passear? Passear é você se andar a si mesmo intensamente. E aí tem uma expressão que eu acho fantástica. No diálogo de Deus com Abraão, ele diz: anda em minha presença e seja perfeito. A expressão é: passeia comigo e ser perfeito. Perfeito não é uma coisa sem defeito. Perfeito é aquilo que cumpre a função para o qual foi criado. Isso é ser perfeito. A vida da gente deveria ser um passeio pela existência na companhia do Senhor. Por que que isso para mim é importante? Porque ninguém diz assim, eu vou passear para o trabalho. Ninguém diz isso. O que que é importante no passeio? Duas coisas são importantes no passeio. Por onde você vai? Eu vou passear pela praia. Eu vou passear pelo jardim. E com quem você vai? Eu vou passear com a minha namorada. Eu vou passear com o meu filho. Eu vou passear com... A nossa vida devia ser assim. O importante não é para onde você vai. É por onde você vai e com quem você vai. Por isso eu quero convidar você para um passeio. A gente vai passear pelo texto bíblico. Imagine que o texto é um jardim. E a gente vai caminhar olhando o jardim. Aqui a gente não tem muitos jardins. Nós moramos na Europa há muitos anos e eu gostava de passear pelos jardins. Tinham muitos jardins. Cada canto, cada canteiro tinha a sua própria indumentária de flores, de vegetação. E a gente podia ver a diversidade do verde, a diversidade das cores. A gente tinha uma floresta perto da nossa casa e a gente passeava sempre pela floresta. Minha filha era pequenininha e no outono ela saía catando aquelas folhazinhas secas, identificando de que árvore é essa folha. Isso é passear. O importante do passeio é por onde você vai e com quem você vai.
A vida não tem que ter um ponto de chegada, mas a vida tem que ter um trajeto. E é esse trajeto que é importante que a gente exercite em cada momento. Passeia na minha presença e vai ser perfeito. Vamos passear por um texto que foi escolhido pelos irmãos para esse congresso de família, e é um texto pouco lido, porque é uma carta individual, uma das pouquíssimas cartas do apóstolo Paulo a alguém especificamente, uma carta a Filemon, numa situação extremamente constrangedora de um servo ou um escravo que precisa retornar às suas atividades, reconstruir a sua relação. E ele diz o seguinte, no verso 4 até o verso 7, dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Esse texto tem uma riqueza enorme. São muitos canteiros desse jardim. É um jardim pequeno, a gente vai tentar visitar pelo menos alguns desses canteiros e perceber algumas das flores que estão ali. Primeira coisa, dou graças a meu bom Deus. Hoje eu trabalho academicamente com um tema que é um tema que tem sido muito discutido hoje na psicologia e na filosofia, que é o tema da felicidade. Eu trabalho academicamente com felicidade. Isso é bom, né? Uma coisa boa para você trabalhar. E eu tenho chegado a conclusões, não somente eu, mas muitas pesquisas, de que um dos aspectos fundamentais para isso, para que a gente possa ter aquilo que nós consideramos felicidade, que eu chamo de felicidade macarística, que é a mesma palavra que Jesus usa lá no Sermão do Monte, Macários, bem-aventurado aquele que é a gratidão. A gratidão é uma coisa fundamental na existência humana. É por isso que Paulo insiste em tudo dai graças, por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. A vontade de Deus é que você seja agradecido. Tem gente que tem dificuldade disso. Eu costumo dizer que tem gente que olha assim, a gente esteve a semana passada na exposição de Van Gogh, e tem gente que entra numa exposição, olha aquele quadro belíssimo e diz, eita, está arranhado aqui a moldura do lado esquerdo em cima, está vendo? Tem gente que não consegue ver a pintura, só consegue ver o arranhão da moldura. Eu estava dando aula essa semana na universidade, a uma turma de psicologia, e eu dizia o seguinte, a gente tem tanta esperança, tanta esperança, tanta esperança na vida, que a gente coloca o alarme para tocar no dia seguinte de manhã. A gente tem esperança de que vai acordar. Ninguém vive sem esperança. Mas a gente vive muito mal sem gratidão. Dou graças a Deus por ti. Aprender a dar graças significa
efetivar em nosso coração a dádiva. Aumentar a sensação de bem-estar. Você já percebeu que quando você compra um carro novo, você fica feliz com o carro novo? E uma semana você se acostuma com o carro, você nem lembra mais da alegria que você tinha quando você recebeu o carro. Mas quando você é grato, e tem uma coisa que eu sou grato a Deus muito, muito, por uma pessoa que eu nunca conheci, a pessoa que inventou o ar-condicionado. Toda vez que eu entro no meu carro, eu vou fazer uma viagem, eu saio às vezes de Feira para Fortaleza, numa paulada só, eu entro e digo, Senhor, muito obrigado pela pessoa que inventou o ar-condicionado e o outro que ainda teve a ideia de colocar isso no carro. É sério. Agradeço toda vez isso. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de Ti. De quem é que você se lembra com gratidão? Eu me lembro de muitas pessoas com gratidão. E Paulo diz, eu me lembro de Ti com gratidão, e eu levo isso em oração. Eu não somente lembro em gratidão, mas eu expresso essa gratidão, e eu coloco diante de Deus essa gratidão. Eu não sei se você tem filhos. Tem filhos que dão um trabalho enorme, né? Tem filhos que quando chegam em casa parece que dispara algum sensor, né, de repetição. Mãe, 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 onde é que está a minha calça? Mãe, ainda tem café? Mãe, onde é que está o pão? Eu não sei, acho que dispara alguma coisa lá, um alarme, alguma coisa assim, né? E aí a gente se chateia às vezes, né? Esse menino não me deixa em paz um minuto, gente, eu quero descansar, né? Mas você lembra todos os dias de agradecer a Deus pelo presente? Sabe por quê? Porque Ele é um presente. É um presente, é uma dádiva. Um presente de Deus a você. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de Ti. E levo isso em oração e oro por isso. Para que isso se torne uma coisa que se efetive no meu coração. Essa semana nós estávamos numa reunião, eu estava fazendo um estudo sobre o problema do perdão, que é outro problema sério, que a gente não leva muito a sério, né? Mas é um problema sério, afinal de contas Jesus morreu por causa disso, né? Então deve ser sério isso, uma pessoa morrer, né? Para perdoar, então vamos levar a sério. E aí a pessoa disse, pastor, eu lembrei de uma vez no estudo quando o senhor disse assim, se você não gosta de uma pessoa, ore todos os dias por ela. E eu fiz isso. No começo eu fiz assim, Senhor, eu estou orando aqui, mas estou morrendo de raiva. Não tem problema não, ele já sabe, ele nem se espanta com o que você diz, porque ele já sabe mesmo, né? Ela disse, hoje eu oro com tanta leveza no meu coração. Quando a gente expressa diante de Deus, a gente efetiva em nós a realidade que foi expressa. Mas existe uma outra coisa que ele diz, o que que eu me lembro de você? Eu me lembro de você, mas o que que eu me lembro de você? Porque às vezes as pessoas lembram da gente de coisas não muito agradáveis. Mas o que é que eu me lembro de você? Eu estou ciente, eu me lembro de uma coisa que tem em você. Uma coisa é amor. Você já imaginou isso? Alguém lembrar do amor em você? Eu gosto muito disso, Os gregos, eles têm várias palavras para amor. O grego, ele conseguia dizer para alguém, eu te amo, sem criar nenhum problema, né?
Porque o amor se tornou uma palavra tão cheia de sentidos, que perdeu o sentido. Eu amo Caruru. Eu amo minha mãe. Caruru, mãe, né? Eu amo meu irmão. Eu amo meu cachorro. Eu sei que ninguém diz isso, mas já tem isso, né? A gente foi para uma reunião, aí alguém disse assim, fulano de tal, pai de pet, mãe de pet. Aí eu perguntei, como? Só para um minutinho. Me explica como é isso. Não, é porque a gente não tem filhos, a gente tem pet. Pet são os nossos filhos. Legal, não é? Bacana, tudo bem. Não vou brigar por causa disso. Eu amo o meu cachorro, né? Eu amo o meu pai. Perceberam que ficou meio macro o sentido? Em grego não, em grego você pode dizer a um amigo, eu te amo, ego filéusei. Ego filéusei. Ele vai entender perfeitamente, né? É um amor, amizade. Eu posso dizer para minha mãe, ego agapose. Tem várias coisas que eu posso dizer e tudo é, eu te amo. A pergunta é, o que as pessoas lembram de você? Será que elas lembram do amor? Eu costumo dizer que amor é virtude do coração de quem ama e não de quem é amado. Não há absolutamente nada em você. Perdão, eu ser bem sincero agora com vocês aqui, tá? Não se ofendam com o que eu vou dizer. Mas não há absolutamente nada em você que possa evocar o amor de alguém. Se alguém lhe ama, é porque essa pessoa tem um coração tão bom, tão bom, tão bom, que é capaz de amar até você. Sabe quem me ensinou isso? A Bíblia, porque diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E a vida me ensinou isso. Se não fosse assim, eu estaria perdido, né? No entanto, Dona Magna, que o nome dela é Magna Shelley, que quer dizer grande do céu. Né? Deus olhou para mim e disse assim, tu não tem chance nenhuma na vida, gente. Eu era muito, muito, muito magro. Aí ele disse assim, eu vou colocar na sua vida alguém para arrumar sua vida. Mas tua vida é tão difícil que eu vou botar uma grande do céu, né, que é para arrumar sua vida. E tem 40 anos que ela tenta arrumar, não conseguiu ainda, mas vai conseguir. A esperança precisa se manter, né? Vai conseguir ainda arrumar. Não há nada em você que possa evocar o amor de alguém. Amor é virtude do coração de quem ama e não de quem é amado. Ah, quando eu descobri isso, que liberdade na minha vida. Eu posso amar quem eu quiser. Por isso que Jesus diz, amai vossos. Por que amai vossos inimigos? Porque o amor é virtude sua, não dele. Eu posso amar até o meu inimigo. Eu me lembro de ti, eu tenho ciência do teu amor, o teu amor é expresso, o teu amor é dito. Hoje eu ligo para minha irmã, quando termina a ligação, eu digo, eu te amo. Eu digo para o meu filho, eu te amo. Quando minha filha liga, eu digo, diga amor. Não é? Eu digo para os meus netos, eu te amo. E eu ainda pergunto, quem é o amor de vovô? Eles levantam logo a mão, né? E gritam, eu. E é verdade. É verdade. Não se esqueça disso. Você pode amar quem você quiser. Porque a virtude do amor está no coração de quem ama e não
de quem é amado. Paulo lembra de Filemon, do amor, e lembra mais ainda, ele lembra da fé que ele tem em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, e tem uma coisa estranha nesse jardim, botaram uma plantinha diferente aí, e todos os santos. Como assim? Eu tenho fé em Deus, eu não tenho fé em ninguém mais. Não, é porque o corpo de Cristo se manifesta na comunhão. Ele vai dizer isso em outras palavras agora, na comunhão. Existe uma ideia altamente equivocada, uma falácia horrível que tem sido difundida por aí nas redes sociais, então, é que a gente não precisa de igreja. Tem um movimento chamado Os Desigrejados. Acho que não chegou aqui em Sergipe ainda, mas lá na Bahia foi forte. Eles queriam fazer uma demonstração, uma passeata na frente da nossa igreja, né? Porque eles eram desigrejados. Fizeram um congresso nacional dos desigrejados. Eu acho esse antagonismo fantástico, né? E alguém tem que bancar o movimento, então eles dão uma contribuição, não é dízimo, eles dão uma contribuição mensal, né? Os irmãos conseguem perceber a incongruência, ou sou eu que consigo? Porque às vezes eu penso que eu estou em outra órbita, né? Talvez por causa da idade também, eu estou em outra órbita já, né? Mas assim, é muito incongruente. Deixa eu dizer aos irmãos, não existe isso não. Existe uma frase na tradição católica que diz assim, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Não é fora da igreja católica, nem é fora da primeira igreja batista de Sergipe, obviamente, mas não existe salvação fora da igreja. Por que não? Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E se você não gostou disso, eu não posso fazer muita coisa. Aí você vai ter que mudar toda a Bíblia, né? Não é só uma parte, não. Você vai ter que mudar toda a estrutura do Novo Testamento. A igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé em Jesus Cristo e eu tenho fé de que Ele usa isso, de que o corpo de Cristo é ativo no mundo, a despeito de nós, apesar de nós. Apesar das nossas incongruências, das nossas dificuldades. E aí ele vai dizer, por que que isso é importante? Isso é importante para a comunhão da tua fé. Para que a fé, ela tenha koinonia. Para que a fé tenha harmonia de existência. Eu lido no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade, eu sou professor do Departamento de Filosofia, sou professor de Filosofia Geral, né, e Antropologia Filosófica, e eu lido com muita gente que tem uma visão de mundo totalmente oposta à minha. Sempre tem brincadeiras e gozações nas reuniões, sempre tem. Eu fui diretor de departamento, e aí o pessoal fazia muita gozação com a minha cara, ainda faz isso e não tem nenhum problema. Mas sempre que tem um problema mais grave, aí eles me procuram em off e dizem assim, Ágabo, eu nem acredito em nada do que você crê, mas ora pelo meu filho, tu não vai acreditar o que ele fez. Eu não vou conseguir sobreviver com isso. Eu já disse a ele, se ele quiser, eu até levo ele numa igreja. Eu posso contar várias experiências dessas. Eu posso contar várias experiências dessa, porque existe uma coisa que é equivocada, muito equivocada, que diz assim, o importante é ter fé, não importa em quê. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, não é assim não. Não é assim mesmo. O importante é ter fé. O importante é ter fé em Deus, Criador de todas as coisas. Desculpem. Não dá para eu ser
de outro jeito. Importante é ter fé no Cristo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo a Filemon: olha, a comunhão da tua fé se torne eficiente. Eu gosto disso, eu gosto dessa ideia de Paulo, é essa ideia que eu queria pegar, porque para mim esse é um dos jardins centrais desse passeio, porque a fé, ela precisa ser eficiente. Ela não pode ser uma fé inativa, ela não pode ser uma fé improdutiva. Ela precisa ser uma fé eficiente. Ah, pastor, mas eu não preciso ir para a igreja porque eu tenho fé em Deus, o importante é ter fé em Deus. Não, e qual é a eficiência da sua fé? O que que essa fé causa? O que que essa fé gera na sua vida, na vida da sua família? O que que esta fé gera no seu meio? Ele vai dizer o que que essa fé deve gerar. Essa fé precisa ser eficiente no pleno conhecimento. Primeiro, a fé não é ignorância, gente. Eu não sei de onde que saiu essa ideia, lá da Idade Média, uma briga entre fé e ciência, que era inócua e se tornou inócua e continua inócua. A fé, na verdade, no pleno conhecimento. Agora, no pleno conhecimento de quê? De todo o bem. Aí eu pergunto para você, a sua fé tem gerado o bem onde você está? A sua fé tem gerado o bem no meio da sua família? A sua fé tem gerado o bem no meio onde você vive? A sua fé tem eficácia na sua existência? Ou a sua fé é uma teoria pura e simplesmente? Esse negócio de Deus é lá na igreja. Aqui no trabalho eu não sou crente. Aqui no trabalho eu sou profissional. Dá para fazer isso? Eu não sei, eu não consigo, né? Eu não consigo. Semana retrasada eu estava dando aula e um aluno disse, professor, eu soube que o senhor é pastor? Aí eu disse, sou, da Igreja Batista, dou logo o endereço, na Igreja Batista da Avenida, de frente ao viaduto Getúlio Vargas, para nós, os cultos são, vou logo dando o endereço todo, certo? Eu não, me perguntou, eu só estou respondendo a pergunta. Aí ele disse assim, professor, o senhor acredita mesmo nesse negócio? Aí eu disse, que negócio? Aí foi maravilhoso, porque eu estava dando aula sobre o conceito de pessoa, né, de Viktor Frankl, que é um judeu, psiquiatra judeu do período da Segunda Guerra. Ele ficou em Auschwitz e fez toda a pesquisa dele durante o período do campo de concentração. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou respondendo a pergunta com Viktor Frankl. Que é para você não dizer que eu estou falando só de mim. Aí eu fui nos 10 conceitos de pessoa de Viktor Frankl. Pessoa é indivíduo, ou seja, é indivisível, você não é dividido. E aí eu fui falando, e cada vez eu citava um texto bíblico sem dizer que era texto bíblico. Porque professor de filosofia pode, né? Ele não cita um bocado de gente, não cita Kant, cita um monte de gente. Você cita e não diz o autor. E quando diz, não é Paulo. Quem nunca leu Bíblia não vai nem saber quem é Paulo. Não, quem disse isso foi, sei lá, documento antigo. Eu sou professor também de história antiga, então faço muito isso. E aí eu fui colocando para eles. Aí quando terminou a aula, disse assim, professor, que coisa legal. Que coisa legal, eu estou saindo daqui hoje leve. Que aula bacana essa. Isso causou um bem tão grande. A pergunta é, o que é que a sua fé gera? Qual a eficácia da sua fé na sua vida e no seu convívio?
espera-se que gere todo o bem daquilo que há em nós. E aí ele vai dizer o seguinte: pois, irmão, tive grande alegria e tive um conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado pelo teu intermédio. Eu acho isso fantástico. Sou pastor de uma igreja, vai fazer 20 anos. Eu costumo dizer que é uma igreja muito amável, porque me aguentar 20 anos, tem que ter muito amor envolvido nesse negócio, porque eu já não me aguento, né? Eu só não me separo, tentei me separar de mim algumas vezes, mas não consegui. Eu só não me separo de mim porque não dá. Então, depois de muita briga, eu disse, vamos ter que conviver, então vamos conviver na boa. Eu não ligo para você, você não liga para mim, vai dar tudo certo. Né? Mas uma igreja me aguentar 20 anos precisa de muito amor desta igreja, porque a virtude do amor está no coração de quem ama e não de quem é amado. Vamos combinar, né? Isso para mim é vital. E durante a pandemia, eu tive que me reinventar. Eu literalmente fiquei sozinho. Tivemos o culto no domingo. Na segunda-feira, um decreto do governo fechou tudo. Eu disse, agora? Vamos fazer o quê? Juntei com os meus 2 ministros. Eu nunca fui muito afeito à tecnologia. Eu disse, a gente vai ter que se juntar. Vamos juntar quem consegue fazer isso. Lá na igreja, o pessoal de meia idade e da minha idade, todos se isolaram. Só sobraram os jovens. Eu disse, agora a gente vai ter que trabalhar com os jovens. E aí a gente viu isso. A gente viu muita gente se reanimar. Os jovens assumiram literalmente, hoje eles são liderança mesmo da igreja, né? Não são liderança dos jovens, são liderança da igreja mesmo. Né? E a gente teve que reanimar. Hoje, graças a Deus, a igreja volta com outra força, uma igreja nova, né? Eu estou começando novo, né? Porque chegou muita gente nova e muita gente antiga não voltou, o que já era de esperar. Mas a gente percebe muita gente se reanimar. Se reanimar pelo amor do coração. Sabe aquele amor que nos conforta? Essa palavra que Paulo usa, aquele amor que nos abraça. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar com alguma dificuldade e alguém vem e lhe dá um abraço, e aí quando você recebe aquele abraço, é como se o mundo todo se fechasse e lhe acolhesse. Isso acontece muito em momento de sepultamento, né? A pessoa está lá muito bem e tal, etc. Quando você dá um abraço, ela cai no choro. Sabe por que ela caiu no choro? Porque ela se sentiu segura, confortada. É assim que a gente faz com a criança, quando a criança chora. A gente acolhe ela nos braços. E esse acolhimento reanima a vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família, não tenho a menor ideia. Espero que esteja tudo muito bem. Mas uma coisa é certa. O seu amor conforta e reanima. O seu amor conforta e dá nova energia. O seu amor conforta e atrai as pessoas. Sabe por quê? Porque a fé, quando ela é eficaz, ela gera
o que é bom. E Paulo faz uma jogadinha, e eu encerro com isso, ele faz uma jogadinha linguística aqui, porque a palavra bem é agathon, é a palavra bem em grego. E a palavra amor que ele usa aqui é agapau. Então ele faz um trocadilho, que não dá para a gente fazer em português. O agathon faz com que a gente perceba o agapau. É o seu bem que faz com que eu perceba o seu amor. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esses momentos de partilha, momentos de passeio, Senhor. Como é bom a gente passear na Tua palavra, percebendo, Senhor, o Teu Espírito falar nos nossos corações, aquilo que falou no coração de Paulo e, consequentemente, no coração de Filemon, e vem falando no coração ao longo da história da Tua igreja. Pai, nós te louvamos por isso, porque chegou até onde nós estamos. Te agradecemos pela vida de Paulo, pela vida de Filemon, pela vida de todos aqueles que traditaram essa palavra até o dia de hoje. Senhor, nos ajuda a encher o coração de gratidão e que a gente possa dizer a muitas pessoas: eu sou grato a Deus por ti e eu oro por você, porque quando eu oro por você, eu efetivo no meu coração a minha gratidão por ti. Eu te louvo, Senhor, porque a nossa fé tem sido eficaz, ela tem gerado o bem, o pleno conhecimento daquilo que é bom, porque o Teu Espírito se manifesta e revela em nós aquilo que é bom, e este bem é a expressão do amor que conforta, mas que também reanima. Eu quero te pedir, Senhor, que o amor de cada um de nós possa reanimar nossas famílias, possa reanimar esta igreja, possa reanimar a história desta sociedade, e que a Tua presença se faça sentir e percebamos o Teu presente em cada presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.